Eu sou Leonardo do Minuto da Terra. Isso não é um cachimbo, embora você já deva saber caso fale francês. Mas na vida real, nem todo objeto vem com um rótulo ou um nome na embalagem, e pode ser difícil determinar o que algo é ou não é. Hoje, no Minuto da Terra, 4 vídeos rápidos para esclarecer algumas confusões, começando pelas abelhas. Feche os olhos. Sério, feche os olhos e imagine uma abelha. Pode abrir os olhos agora. Eu aposto que você a imaginou com listras pretas e amarelas, como uma abelha comum, também conhecida como abelha de mel ou abelha europeia. Acredite ou não, a maioria das abelhas não possuem listras pretas e amarelas. E para deixar tudo ainda mais confuso, existem várias abelhas com listras dessas cores que não são abelhas. São moscas, vespas e até mariposas, que são tão parecidas com o que imaginamos ser uma abelha que nos engana direitinho. Mas, para ser sincero, a culpa não é inteiramente nossa. Muitos dos insetos com capacidade de se defenderem utilizam da criatividade para manter os predadores longe. Digamos que 2 espécies que possuem ferrão utilizam de 2 diferentes cores para sinalizar perigo. Um predador precisa provar de ambas antes de aprender que elas resultam em lanches nada agradáveis. Mas se as 2 espécies são parecidas, uma quantidade menor de cada uma será comida antes do predador entender que deve evitar aquele padrão de cores. Então, espécies com ferrões, como abelhas e vespas, costumam possuir a mesma aparência. Daí, uma vez que os predadores aprendem que não vão se dar bem com uma presa com listras pretas e amarelas, outras espécies roubam essa ideia. Nem a mosca, e muito menos mariposas, possuem ferrões para se defenderem. Mas basta parecer com um inseto que possui e eles conseguem uma nova defesa contra predadores. Então, como saber se esse inseto é uma abelha ou não? Se ele te picou, é uma abelha ou vespa. Além do ferrão, ambos possuem uma antena curvada e 4 asas, embora elas sejam difíceis de ver. E as abelhas são peludas, enquanto as vespas praticamente carecas. Já no grupo sem ferrões, se possui 2 asas e parece que está usando óculos, é uma mosca. Se possui antenas longas e cabeludas, provavelmente é uma mariposa. Se você conseguir superar o medo de ser picado e apreciar suas diferenças, pode acabar descobrindo que a beleza está nos olhos de quem vê, seja uma abelha ou uma vespa. Não deve ser fácil chegar assim perto das abelhas sem ser picado. Uma coisa que não vai te picar, pelo menos não de propósito, são pinheiros. Mas será que isso é mesmo um pinheiro? Isso não é um pinheiro, nem isso e nem esse outro. Na verdade, a maioria das fotos que aparecem no Google Imagens quando você pesquisa por pinheiros não são pinheiros. Mas até que dá para entender, já que todas elas são parentes dos pinheiros. Mas é mais ou menos como chamar isso de um cachorro, ou esse outro. Eles estão relacionados aos cães, mas não são cães. Então, para esclarecer as coisas cientificamente, os pinheiros e as árvores que achamos que são pinheiros são diferentes na forma e tamanho de suas agulhas e cones, bem como no seu formato. Os verdadeiros pinheiros têm cachos com 2, 3 ou 5 agulhas, e semente que vem de cones que ficam de cabeça para baixo e levam 2 anos para amadurecer, que é o motivo dele ter 2 partes distintas. Uma cresce no primeiro ano e a outra no segundo. E a maioria dos pinheiros não tem aquele formato de árvore de Natal, a não ser quando são podados desse jeito. Os pinheiros naturalmente possuem uma forma arredondada ou com camadas irregulares, como esse ou esse. Por mais que as pessoas queiram chamar isso de um pinheiro, ele é, no máximo, um primo, um espruce. Você consegue perceber as diferenças entre eles se analisar as agulhas quadriculadas e individuais presas em galhos levemente diferentes e suas pinhas que levam apenas 1 ano para crescer. E o fato deles sim parecerem com árvore de Natal, sem precisar de poda. E aqui temos outro pinheiro impostor, o abeto. Suas características distintas são os cones virados para cima e pinhas que caem junto com a semente, ao invés de abrirem para as sementes caírem. O abeto também possui agulhas retas que saem dos ramos em um padrão mais horizontal do que os espruces. E elas também parecem com árvore de Natal. E não podemos esquecer do abeto de Douglas, que não é um pinheiro, mas também não é um abeto. Seus cones estão virados para baixo, não para cima, suas sementes se abrem ao invés de cair, e ele tem pinhas extras que parecem a bunda de um camundongo. O seu parente mais próximo é, na verdade, o larício, o único membro da família que as folhas caem no inverno. A lista de familiares continua crescendo, e com uma diversidade tão grande de características, não é surpresa que conhecer todos é uma tarefa nada fácil. Então, para resumir, um pinheiro é uma árvore conífera de forma irregular, com cones virados para baixo e pinhas de 2 cores com cachos de 2, 3 ou 5 agulhas. Todos os outros não são pinheiros, mas são membros da grande e extensa família Pinácea. Alguns dos mais famosos dinossauros não são realmente dinossauros. Essa é uma discussão com milhões de anos de idade. E afinal,
é dinossauro ou não é? Isso não é um dinossauro, mas costumava ser. Por séculos, enquanto tentávamos entender a grande diversidade de animais que existia em nosso planeta, nós os separamos em famílias baseado apenas na aparência deles. E os dinossauros caíram num grupo onde bastava ser grande, assustador, escamoso e estar morto. Mas isso não faz muito sentido. É como se você olhasse para todos os seres humanos e assumisse que todas as pessoas ruivas pertencessem a uma família, pessoas com barba em outra, pessoas com má postura em outra e pessoas com monocelha em outra. Não apenas você teria que tomar umas decisões ridículas ao longo do caminho, como por exemplo, o que fazer com um ruivo com monocelha? Ou então, quando uma pessoa com má postura tem mais em comum com os barbudos do que com o resto da família corcunda. Você acabaria com famílias que não são realmente famílias. E é por isso que nós desenhamos as nossas árvores genealógicas de acordo com o parentesco, como pais, avós, irmãos e irmãs. Evidências obtidas de fósseis e DNA já nos mostraram que todas as coisas vivas estão conectadas de alguma maneira e que nós podemos criar um tipo de árvore genealógica para os animais. Basta encontrar seu ancestral comum mais recente. Então, apesar das baleias possuírem barbatanas, elas são mais próximas dos hipopótamos do que dos peixes. E, mesmo com braços longos, cheio de pelo e apaixonado por escalar árvores, o bicho preguiça pode chamar de primo o tamanduá e o tatu. Já aquele grupo de animais grandes, assustadores e escamosos que não estão mais entre nós, pertencem a várias diferentes famílias. Alguns, no grupo que agora identificamos como dinossauros, pertencem a uma ramificação que inclui os pássaros modernos. Já outros fazem parte da mesma família que as cobras de hoje em dia. E nós podemos traçar a nossa própria árvore genealógica para a nossa tataratia-avó lá do começo do vídeo, a Dimetrodonte. Por último, todo mundo sabe o que é a Lua. Mas você sabe o que é uma Lua? Até pouco tempo atrás, os seres humanos acreditavam que tudo o que eles viam no céu estava orbitando o planeta Terra. Como nós sabemos hoje, apenas a Lua orbita em volta da Terra e a Terra orbita uma estrela. Mas existem outros objetos orbitando essa mesma estrela e eles também possuem coisas orbitando em volta deles. Então nós decidimos chamar todas essas coisas de luas também. Hoje em dia, quando alguém fala Lua, eles basicamente querem dizer o satélite natural e um satélite de uma estrela. Ou pelo menos isso é o que a humanidade entrou num acordo para definir o que é uma Lua. Mas existe um pequeno problema aí. Essas rochas espaciais existem em diversos tamanhos, formas e comportamentos diferentes. A maioria é de um jeito que não encaixa na nossa definição tradicional de uma lua. Nós poderíamos simplesmente não ligar para isso e dizer, ok, é tudo lua. Mas nesse vídeo, nós vamos defender a ideia de que o termo lua é algo especial e não deveria ser utilizado por qualquer pedaço de pedra vagando pelo espaço sideral. Para começar, graças ao avanço tecnológico, nós acabamos batizando rochas cada vez menores como luas. Nós já identificamos mais de 60 pequenas luas orbitando Saturno, e algumas não passam de 1 km de tamanho, escondidas nos anéis do planeta. Tamanho pode não ser documento, mas é inevitável que nós vamos enxergar pedaços de rocha cada vez menores orbitando os planetas. Então precisamos colocar um limite no tamanho das luas. Ou você acha certo chamar de luas bilhões de pequenas pedras nos anéis de Saturno e as partículas de pó orbitando a Terra? Por outro lado, algumas luas são muito grandes para serem consideradas luas. Plutão e sua talvez lua Charon têm um tamanho tão aproximado que você poderia dizer que ambos orbitam entre si. De fato, em teoria, sempre que alguma coisa orbita a outra, as duas estão, na verdade, ambas orbitando seu centro de massa e gravidade em comum, chamado baricentro. A localização desse ponto depende da massa relativa dos dois objetos. Se um for muito maior do que o outro, como no caso da Terra, o baricentro estará mais próximo ou até mesmo dentro dele. Então fica fácil dizer que o objeto menor orbita em volta do maior. Mas quando eles têm quase o mesmo tamanho, como o asteroide duplo 90 Antíope, o baricentro ficará praticamente na metade do caminho entre eles. Então não faz muito sentido chamar um, o outro ou os dois de Lua. Então, nesse espectro de diferentes tamanhos, ou quem realmente orbita quem, onde passar a régua e parar de chamar algo de Lua? Quem sabe o tamanho relativo não seja o melhor caminho, mas sim o tamanho absoluto. Talvez o quão redonda ela é, ou então se pode ser vista da superfície de seu planeta, ou ainda se possui uma órbita elíptica regular. Ainda assim, talvez nossas definições de luas não foram atualizadas ao ponto de compreender
tanto a complexidade das diferentes maneiras em que uma coisa pode orbitar a outra e a nossa vaga, porém intuitiva ideia do que é uma lua. A menos que você esteja planejando embarcar em uma viagem espacial, pode ficar tranquilo. O ponto principal desse vídeo foi para mostrar que nomes são arbitrários e enganosos. Eu sou o Leandro e esse foi o Minuto da Terra. Obrigado por assistir e até semana que vem.